Vamos lá, Solange, já vamos entrar de novo. Eu espero que hoje a gente não tenha o mesmo problema que a gente teve. Eu espero que a gente não tenha o mesmo problema que a gente teve outro dia. Sério, Meu Deus. Espero que isso não caia de acontece. novo. Vamos ver. Às Acontece. vezes eu acho que é muita gente usando, né, o Instagram. Pode ser. Olha, eu tenho tido, a gente tem tido problemas com o Zoom nas nossas Uhum, aulas, no final de uhum. semana. Enfim, então vamos lá. Eu não sei Vamos lá. onde parou. Na realidade, começa de novo, sobre a definição de espiritualidade. A gente perdeu a introdução, mas tudo bem, não tem problema. Tá. Na verdade, o que eu ia comentar é o fato de que existem vários autores, né, que escrevem sobre inteligência espiritual e sobre as Uhum, demais inteligências em geral. Eu, particularmente, gosto de duas autoras. uhum, Uma delas é a Deina Zohar, ela é uma filósofa e física, e uhum. ela escreveu um livro chamado Que é essa Inteligência Espiritual. Foi publicado primeiramente em 2000, junto com o marido dela, Ian Marshall, que é um psiquiatra. E a outra autora que também me agrada bastante é a Cindy Wigglesworth. E ela tem uma abordagem um pouquinho diferente da Dana, e ela Uhum. trabalha com 21 componentes de inteligência espiritual. Essa conversa hoje eu vou me basear no livro da Dana, porque foi o primeiro. O livro da Cindy foi publicado em 2014, Tá, então já é alguma evolução e, enfim, os princípios os conceitos são muito semelhantes, tá. mas eu achei que para esta conversa seria bem legal começar com o, os conceitos da Dana. O livro dela foi traduzido para o português, então Tá. ele está disponível. Ó, a E Janice de... acabou de colocar no chat aí para quem quiser Ah, é copiar. legal, legal. Inteligência espiritual, é QE, né? Dana E Zohar QS, e Dan QS, Marshall. isto. E acho que seria legal colocar também o da Cindy, eu mandei para vocês, E depois eu chama. coloco as capas. Tá, Você pode mencionar, enfim. mas depois eu coloco as capas pro Uhum. pessoal. Então é importante esse primeiro ponto, né? Que Tá. eu vou basear a nossa conversa nessa autora. O segundo ponto, que eu acho bastante importante, é a definição de espiritual. Tá. Vem do latim, né? Spiritualis, e spiritualis significa sopro, respiração, e também é coragem e vigor. Então, o espiritual é relativo ao espírito humano, aquilo que dá vida a um sistema. Hum, Então, esse é o primeiro ponto. não tem nada a O, ver com religiosidade. essa é a segunda, Esse é o é o segundo ponto, né? ponto, né? Tá. Existe espiritualidade e religiosidade, e muitas vezes as pessoas confundem os Uhum. dois, né? Confundem esses dois conceitos. Conceitos. Exato. A espiritualidade, ela é inerente ao ser humano. É a Tá. busca constante do ser humano por uma conexão com algo maior do que ele mesmo. Então, Uhum. é a busca por respostas para de onde vim, para onde vou, o que acontece quando eu parto, enfim, o que existe vida após a morte. Então, toda essa busca, essa necessidade de conexão com algo maior é a espiritualidade. Ok. Então, veja, esta necessidade de conexão, ela pode acontecer através da religião ou não, Sim. porque a religião, ela é um sistema de crenças, e Uhum. esse sistema é apoiado por pessoas que endossam
essas crenças, esses valores específicos. E Então, dogmas. exato, exato. Dogmas, doutrinas. Então, é uma forma que você encontra de exercitar a sua espiritualidade através da religião. E aí você tem pessoas que são, né, um ateu, por exemplo, isso não significa que ele não tenha espiritualidade, Entende? né? Então, são questões bem distintas e que eu acho importante que a gente esclareça agora para que a nossa conversa possa fluir daí para frente. Perfeito. Agora, o interessante é que quando a gente pensa em inteligência espiritual, eu estou falando de um conjunto específico de habilidades. Tá. E sendo um conjunto de habilidades, essas habilidades elas podem ser exercitadas, elas podem ser aprendidas, elas podem ser desenvolvidas. Legal. Então, essa é a diferença entre a espiritualidade e a inteligência espiritual. Perfeito. E é interessante, né, porque a Cindy, que é a outra autora que eu gosto, ela fala que as inteligências, elas são como músculos. Então, eu preciso exercitar o músculo da espiritualidade, os músculos das emoções, porque, segundo ela, nós, né, obviamente, nascemos com a espiritualidade, nascemos com as emoções. Só que se eu não exercitar minhas emoções, elas vão ficar completamente soltas, perdidas no mundo, vivendo no caos. A mesma coisa acontece com a espiritualidade. Entendi. Legal. Ok? E daí sim, as pessoas estão mais acostumadas em ouvir sobre inteligência intelectual, que é o famoso QI, não é isso? isso. A Dana, Não caiu. Não caiu. é que Não caiu. Fica só se girando, né? Porque baixa. Aí, graças a Deus ainda não caiu. Ai, as questões de internet, mas enfim. Internet. Ela fala de 3, né, inteligências. Eu gosto de trazer uma 4ª inteligência, que para mim é a inteligência que fica na base da pirâmide, que sustenta todas as outras. Então, as 4 seriam a inteligência física, a inteligência intelectual ou racional, a emocional e a espiritual. Eu acho interessante que se o pessoal procurar, e vocês vão encontrar a inteligência 4.0, que é a inteligência espiritual. Né? Então, a 1.0 é a física, e por inteligência física, eu falo não só do meu corpo, como também o meu bem-estar físico, é a minha saúde, o cuidado que eu tenho com o meu corpo, com a alimentação, cuidados estéticos, porque se eu cuido também do meu estético, eu cuido, né, das minhas emoções, enfim. Inteligência física, por exemplo, de uma criança que nasce com a capacidade física de andar, quando começa a dar os primeiros passinhos, ele cai, levanta, continua. Então, de novo, é um exercício que é aprendido. Existe a habilidade e ela precisa de prática. Como as crianças, quando vão para a escola, né, e começam a escrever, primeiro elas escrevem em letra bastão, depois passam para cursiva, e tudo isso exige prática, coordenação motora, né, andar de bicicleta. Então, no começo você põe as rodinhas, depois vai tirando, enfim. É esse exercício desta habilidade física. E todos eles são quocientes, né? Por isso que são os Qs. A inteligência intelectual ou racional, que ficou muito em voga
no Na nossa final da adolescência. nossa, década de 70, 80, né? Sim. E o curioso é que existem estudos sobre inteligência intelectual, racional, Aham. no final do século XIX. Então, Caramba, assim, então é bem antiga. e é interessante porque existem várias escalas, né? Ah, Conforme os estudos iam sendo elaborados, né? As aham, escalas aham. iam se alterando também. Então, a inteligência intelectual ou racional é Uhum. aquela do raciocínio lógico, é aquela da resolução dos problemas, do poder de Uhum. análise para a resolução de problemas. Uhum. E o QI, né, que é o quociente de Sim. inteligência, ele foi usado por muito tempo, por mais de uma década, até mesmo para seleção e recrutamento Eu de fiz. funcionários. Na época que eu estava procurando emprego em algumas empresas, eu fiz o teste de QI. Era muito comum. Teve uma época que era muito comum. Era comum, inclusive, em escola. Uhum. Eles faziam os testes de QI nas crianças Sim. para verificar se elas estavam de Na acordo turma com A, na turma B, uma ou na... ou na turma H, né? Agora, o mais curioso é que os testes, eles foram elaborados para uma faixa etária diferente daquela em que o teste era aplicado. Sim. Então, realmente era, né, uma coisa bem delicada. Uhum. Ah, aí, em 83, o Uhum. Howard Gardner, Uhum. ele aprofundou, né, o estudo sobre a inteligência intelectual, e ele Sim. publicou um livro que ficou super famoso, que chama Inteligências Múltiplas. Uhum. E hoje ele continua sendo, né, um ícone, mas chegaram à conclusão de que as inteligências das quais ele fala nada mais são Uhum. do que desmembramentos ou tipos da inteligência racional ou intelectual. Uhum. Esse livro foi assim muito utilizado na época, até mesmo para Uhum. desenvolvimento de metodologias de ensino. E ele é interessante, ele é bem interessante. E até É. hoje tem questões ali que são bacanas. Aí, caminhando um pouco mais, a gente chega Uhum. na inteligência emocional do Que é um Goldman. pouco, né, um pouco mais recente. Anos 2000, não? Talvez não. 90. 90, os anos 90. 90. Ele publicou, eu acho que foi, deixa eu checar aqui, não sei se foi Não é tão 95. recente, não, mas. Não, não. Mas a inteligência emocional, ela continua ainda com um peso bastante grande, né? Tá. E, assim, a base, né, da inteligência emocional, que só ela em si já é um assunto que renderia uma live toda, né? Sim, sim. A inteligência emocional, são 15 componentes, né, 15 escalas, Tá, divididas em 4 quadrantes, né? O tá, quadrante número 1 é o que ele chama da autoconsciência, tá, e, e é o que, como eu entendo minhas emoções. tá. Conseguir nomear minhas emoções. Então, Uhum. vou dar um exemplo rapidinho, né? Eu falo Tá, assim, eu estou irritado. tá. Irritado não é a emoção. Irritado é o estado que a minha emoção me causou. Então, Entendi. esta irritação tem como base que emoção? Pode ser raiva, Tá. pode ser medo. Então, muitas vezes, nomear a emoção já é uma dificuldade. Existe a Entendi. Eu generalização da posso não emoção. ter, eu não posso não estar consciente, né, da onde está vindo a coisa. Ó, a Denise Exatamente. colocou o nome aí, Inteligência Emocional Daniel Goodman, PhD. Legal. Obrigada, Jan. Então, esse seria o primeiro quadrante. O segundo Tá, quadrante é o autogerenciamento dessas emoções. Então, eu tá, reconheço a emoção e tá. eu consigo gerir essas emoções.
O terceiro quadrante é O gerir seria controlar? Não necessariamente. sim e não, porque existem momentos que eu preciso ter menos empatia do que outros momentos. Existem momentos em que eu preciso sair do prumo e ficar brava ou não. Então, isso é o mais difícil, né? Porque você pode ter consciência, só que a hora que você perdeu a paciência mesmo, né? Sim. Então, não tem muito o que fazer a respeito, mas é um exercício diário. Sim. E esse é o autogerenciamento, né? A consciência social, que seria o terceiro quadrante, é o como eu demonstro empatia em relação à emoção dos outros. Então, aí já começa a entrar as minhas emoções em relação ao outro, qual que é o impacto das minhas emoções no outro e como que eu percebo a emoção do outro. Aí entra a questão, né, da empatia, que é realmente olhar com o olhar do outro, né? Calçar os sapatos do outro. Que é o que né? está faltando muito pra gente hoje em dia, né? Tem umas sandalinhas aí, né? Mas está faltando um sapatinho. E o quarto quadrante, né? São as habilidades sociais, ou seja, o quanto eu consigo gerir a emoção alheia. Então, parte da autoconsciência para a gestão da emoção alheia. Então, por exemplo, eu perceber que você está irritado e tentar causar assim uma espécie de um curto-circuito, sabe, na sua emoção, para ver se você consegue elaborar um pouquinho melhor o que você está sentindo. Então, esta é a inteligência emocional, o que eu sinto. A inteligência intelectual, o que eu penso. E aí a gente passa para inteligência espiritual, que é o assunto, né, de hoje, que é o que eu sou. Então eu vou ler aqui a definição da Cindy sobre a inteligência espiritual. Ela diz que é a capacidade de se comportar com sabedoria e compaixão, mantendo paz interior e exterior, independentemente da situação. O que significa isso? Significa você ter a inteligência, ou é a inteligência que nós usamos para dar sentido para a nossa vida, para buscar o que nós valorizamos, o que realmente faz a diferença na minha vida. Então, é o buscar um eu maior, um eu superior. Então, existe o meu eu, né? E um eu mais elaborado, mais desenvolvido, menos apegado aos pequenos atos da vida, é você conseguir ter uma visão maior, enfim, daquilo que te cerca. Então, essa é a definição de inteligência espiritual, né? Que é você realmente usar sabedoria e compaixão. Agora, para você usar sabedoria e compaixão, para você ter sabedoria, aí entra toda a questão desse exercício, de exercitar os músculos da espiritualidade, da inteligência espiritual. Entendi. E o que é interessante é que cada um de nós tem mais ou menos inteligência espiritual desenvolvida, todos temos, mas é a questão do estar ou não desenvolvida. E nesse livro que eu estou usando como ponto de partida, eles colocam 12 princípios que nos ajudam a desenvolver a inteligência espiritual.
Esses 12 princípios, eles chegaram a essa conclusão, na primeira publicação do livro eram 10, e depois evoluíram para 12. Tá. Eles chegaram a esses princípios com base na análise de líderes espirituais conhecidos, como, por exemplo, Gandhi, Madre Teresa, Martin Luther King Jr., enfim, a gente pode listar aí muitos, né? Esses são os conhecidos. E eles perceberam que todos eles tinham estas questões, estes princípios em comum. Tá. Então, assim, foram anos de Você vai estudo, falar, né? e eu vou discorrer sobre cada um deles. E é interessante porque para que você descubra, né, qual deles eu preciso trabalhar primeiro, por onde que eu começo, né? Existe um teste de inteligência espiritual que está no site da Cindy. É o único que eu conheço, Tá. só que ele é pago. E Tá. é bem, eu acho bem dólar. É bem dólar. Em dólar. Bem dólar. Enfim, o que eu acredito é que existam outras ferramentas que possam te ajudar a descobrir por onde começar. Então, por exemplo, tem a roda da vida. Eu posso colocar todos os princípios ao redor da roda da vida e fazer uma reflexão sobre cada um deles. Então, eu posso até pedir ajuda de alguém próximo, de um coach, de um terapeuta, para me ajudar a trabalhar essas questões, né? Perfeito. Então, vamos lá. O primeiro princípio. O primeiro princípio é o da autoconsciência, que seria praticar e estimular a autoconsciência. Agora, aqui, a autoconsciência na inteligência espiritual difere da autoconsciência na inteligência emocional. Eu ia perguntar. Exatamente. Só um instantinho. Na inteligência emocional, a autoconsciência é a identificação da minha emoção. É eu saber nomear a minha emoção. Dentro da autoconsciência espiritual, eu busco aquilo que me move, aquilo que para mim faz a diferença na minha vida. Então, é ter consciência do meu valor, em termos assim, os meus valores. O que me motiva profundamente. Então, essa é a minha autoconsciência, o meu olhar para dentro de mim e saber exatamente o que me motiva. Então, por exemplo, como que eu posso saber? Eu posso me perguntar quais são as minhas metas de longo prazo? O que eu gostaria para a minha velhice, por exemplo? O que eu quero para a minha vida mais adiante? Então, esta motivação de longo prazo, né, o que realmente me faz feliz para que eu pense desta forma mais adiante. E uma questão interessante é que esses princípios, Ed, eles se conversam. Então, é como se fosse uma teia, sabe? Se eu toco numa fibra dessa teia, eu vou mexer em todas as outras. Faz todo sentido. Eu não consigo mexer numa e não mexer nas outras. Então, veja. Profundo, né? Muito. Então, essa autoconsciência, né, de eu saber exatamente o que me motiva, me leva ao segundo princípio, que é saber exatamente quais são os meus valores e qual que é a minha visão de vida para mim. Né? O que me faz levantar de manhã cedo? Não é o despertador, vai além do despertador. Então, eu tenho essa autoconsciência, eu sei o que me motiva,
Tá. mas eu também sei quais são os valores que regem a minha vida. O que que vai me, assim, qual é o meu, né, o meu prumo ali. Pra que eu E levanto todo dia, né? Bacana. exatamente, exatamente. É saber que eu vou fazer a diferença de alguma forma, seja para minha Uhum, família, seja no meu trabalho, enfim. uhum. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é o princípio da espontaneidade, Tá. que é ter espontaneidade. E aqui, quando a gente fala em espontaneidade, significa você entender o momento presente, é você viver o momento presente, entender suas emoções no momento presente, sejam elas felizes ou não, sejam elas Tá. boas ou não. Tá. E também assumir a responsabilidade pelas suas ações neste momento presente. Hum, E aqui o importante é a gente saber que existe uma tendência de se viver no passado, se viver de tá. passado, ou Uhum, de uhum. viver de futuro. Então eu estou sempre pensando, quando acabar a live eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tá, 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 Aham, tá, tá, aham. tá. Ou então eu vivo no passado, mas eu me lembro lá em Quando eu tinha 1973, isso, tal, quando né? eu morava. Exato. E Sim. aí, veja, não estou descartando nem o futuro, nem o Aham, passado, né? sim. Porque o passado ele compõe você, ele é o que você é. Sim, sim, Porém, se eu vivo no passado, só de passado, eu posso entrar em depressão, sim. porque é algo que não vem, não tá, não é o agora. Não volta. Se eu tenho um excesso de futuro, eu posso ter ansiedade, porque eu estou Sim. sempre correndo atrás daquilo que, né? E não presta atenção, não saboreia o que está acontecendo agora. Exatamente, exatamente. Eu posso perder oportunidades valiosas, Sim, né? Numa verdade, conversa, de assim, verdade. de eu me entregar para o momento mesmo, né? Uhum. Então, uma conversa verdadeira, né? Conversa de bar boa, sabe? Tá, sei, sei. Já tivemos Então, várias. nossa, nossa. Então é essa a questão, a espontaneidade de você estar aberto para o momento presente. E, Perfeito. inclusive, no momento presente, entra a questão de você correr riscos, né? De Uhum. você, eu vou experimentar, eu vou testar isso. Eu sempre tomo sorvete de chocolate. Hoje eu vou tomar de milho verde para ver como é que é. Uhum. Eu estou dando exemplos assim, né? Sim, Mas é realmente assim de facilitar. eu me arriscar, por exemplo, a ter um relacionamento com uma pessoa, enfim, são riscos que você Uhum. opta por, Uhum. por correr, né? Então, essa Uhum. seria esse seria o nosso quarto princípio. Ou terceiro. O quarto Não, terceiro. princípio, Isso. esse foi Uhum. o terceiro. O quarto princípio, eu adoro, é É. ser holístico. Ser Ser holístico. holístico, no sentido de você ter a percepção de que você é parte de um todo muito maior, de um corpo muito maior. Então, eu não sou parte só deste meu corpo físico, eu sou Tá. parte de outros corpos, né? Minha família, minha comunidade, meu país, a empresa onde eu trabalho. Então, são Uhum. vários corpos e eu sou uma parte deste corpo. E é interessante, né? Porque eu ter essa visão holística me ajuda a incentivar a cooperação. Porque se eu percebo, né, que eu sou parte de um todo muito maior, eu vou considerar o outro, porque Sim, ele também é parte desse mesmo corpo. sim, sim, sim. Então, essa visão mais É o ampliada, bem né? comum, né? É a ideia do bem comum. Isso é uma das coisas mais
evidentes, no meu caso, que tive a experiência, eu sei que nem todo mundo teve, de viver em um país com uma cultura oriental. Eu acho que uma das grandes diferenças das culturas orientais no geral, em relação ao ocidental, essa consciência do coletivo, né? A consciência do grupo e a importância, né? Tudo que está lá fora, que é público, é de todo mundo. E aqui a gente pensa, não é meu, então eu posso destruir, eu posso fazer o que eu quiser porque não é meu. E lá eles pensam, não, é de todo mundo, eu não posso destruir porque é de todo mundo. Essa é uma grande diferença. Eu nunca vou esquecer de um exemplo, uma vez, uma história que você contou do terremoto e que todo mundo foi para o supermercado para comprar água, todo mundo em fila, comprando 1 galão de água apenas. Sim. E Para não que porque todo ele não mundo... precisasse mais, ou não porque ele não quisesse mais, porque ele tinha consciência que todas as outras famílias que estavam na fila também precisariam daquela água. Exato, exato. Né? Isso para mim me marcou, é um exemplo que ficou assim muito, muito forte em mim, sabe? Sim, é o terremoto de 2011 em Tóquio, eu morava em Tóquio. E Foi isso bem... foi muito marcante. E dentro dessa questão holística também entra o equilibrar a vida profissional e a sua vida pessoal. E isso eu falo, né, de carteirinha, de você mergulhar no trabalho e aquilo te absorve de uma tal forma e as suas relações pessoais acabam sendo afetadas. Sim. Então, é como se fosse um dos corpos que eu afetei de uma forma não tão positiva assim, Sim, né? verdade. E veja, todos esses princípios, né, eles também se aplicam às empresas. Então, se eu penso, né, nessa questão do equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, é o quanto a empresa se preocupa com o bem-estar de seus funcionários, né? De dar a eles a oportunidade de ter uma vida pessoal, de amizade, de família, saudável. Isso é uma outra coisa que eu vivi lá. Você está falando da empresa. As Sim, empresas lá chegaram na época do terremoto, chegaram para todos os funcionários e disseram: quem precisar de 10, 15, 20 dias para se recuperar, não só fisicamente, porque em Tóquio muito pouca gente se machucou, mas emocionalmente, aprender a lidar com essa catástrofe, pode tirar. sim, E quem sim. quiser continuar trabalhando, trabalha. Ou seja, a empresa pensou nisso. Isso foi muito legal também. Eu acho bem, muito interessante. E esse ponto que você está trazendo nos leva direto para o quinto princípio, que é o princípio da compaixão. Ter compaixão. E ter compaixão significa sentir-se com. E aí a compaixão se diferencia da empatia, porque a empatia é eu me colocar no lugar do outro, tentar ver a situação do ponto de vista do outro. Sim. A compaixão ela é uma virtude que me faz sofrer o sofrimento do outro, entender e sentir. E o mais bonito da compaixão é que ela gera uma ação. Então, quando eu A tenho... empatia não necessariamente. Não necessariamente. Ah, eu te entendo, eu sei bem o que você está falando, mas, né? Agora, a compaixão, ela gera uma ação. Pode até ser que seja uma ação direta para essa pessoa, por quem você tem compaixão. E muitas vezes não, né? Então, o fato de você, dentro de uma sala de aula, ter compaixão com a dificuldade de um determinado aluno, nessa época de pandemia, por exemplo, né? Pessoas que não podiam, idosos que não podiam sair de casa, e os vizinhos se organizavam para levar as comidas, as compras. Então, é isto, é você sentir a necessidade, a dor do outro e agir de alguma forma.
Então, eu posso, por exemplo, sentir compaixão por algo que esteja distante de mim, e eu não posso agir direto, mas eu sim, posso, indiretamente, gerar uma ação que, de sim. alguma forma, dentro do meu microcosmos, acaba resolvendo outros sentimentos, outros sofrimentos próximos, Entendi. Entendi. né? Ela pode Então, gerar uma ação próxima, né? exatamente. Até o fato da gente dispor de tempo para ouvir o problema do outro, Uhum. ah, de você garantir, por exemplo, uma coisa assim, em termos mais globais, né? Eu tenho compaixão com o planeta onde eu moro. Então, como eu Hum, gerencio o meu lixo, como eu gerencio a utilização de água, sim. isso é ter compaixão com algo muito maior, né? De um dos Uhum. corpos ao qual eu E que eu não pertenço. estou vendo, né? Eu não estou Exato. percebendo necessariamente, Não. né? A questão da água é muito, né? O fato de você desligar a torneira pela consciência da falta possível de água para outra pessoa é algo que você nunca vai sentir, talvez Sim, nunca saiba, sim, mas você está sim. tomando uma ação, né? Tendo uma ação. E aí, essa questão, esse exemplo que você deu das empresas no Japão, na época do terremoto, é um exemplo claro de compaixão. Uhum, Eu sinto a sua dor e a minha ação é te dar a oportunidade de decidir ficar recluso por algum tempo, né? uhum, Eu dar a oportunidade de uma pessoa se recuperar de Covid de uma forma digna, né? De uma doença que pode causar, enfim, uhum, pode ter sequelas muito uhum, complicadas, muito sérias. Então, essa uhum, é a compaixão, né? sim, E daí a gente vai para o sexto sim. princípio, que é o princípio da celebração da diversidade. E aqui é muito interessante porque a compaixão, ela está, assim, eu vejo a compaixão muito intimamente ligada a essa celebração da diversidade. E quando eu falo de diversidade, eu falo desde você pensa diferente de mim, você torce para um time diferente do meu, até Uhum, uma questão de gênero, né? Então, tá. assim, a diversidade, ela passa por Por tudo. vários anos, exatamente, exatamente. E o que é muito interessante é que se conectar com a diversidade Uhum, amplia a minha sabedoria, eu crio novas sinapses, eu uhum. fortaleço o meu cérebro, é um exercício muito Sim, acolhedor. eu tenho uma consequência física. Consequência física, você tem consequência física, Uhum, porque você acaba saindo da sua zona de conforto, é como se você levasse um chacoalhão, então as suas sim. sinapses, elas, né, tipo assim, opa, pera lá, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, você não celebrar a diversidade significa você ficar embotado nas suas suposições, naquilo que você Uhum. acha Na sua que bolha. é na sua bolha, na sua bolha. Aham, E tudo que é fora da bolha não tem valor, né? sim. E você também tira, né? Você se furta da oportunidade de ver coisas diferentes, de se Uhum, desenvolver e de atingir um equilíbrio, né? sim. Porque celebrar a diversidade é buscar equilíbrio, é você Aprender tentar. coisas novas. E não polarizar tanto, né? Não existe tantos extremos assim que você não possa se encontrar no meio do caminho, Hum, né? Que nem todo mundo é 100% bom e nem todo mundo é 100% ruim, exatamente. né? E aí, e se não fosse a diversidade, ia ser muito entediante, né? Assim, Muito se todo chato. mundo, né? Não é? Então,
E assim, isso a gente tem vivido bastante, né? Essa questão da Muito, não muito. celebração, né? Da Sim, diversidade, da infelizmente. intolerância, né? Né? E é engraçado que a intolerância parece que ela vai para o extremo oposto, né? Da, Uhum. da celebração da Sim, diversidade. sim. E, enfim, aí partimos para o sétimo princípio, O que é o sétimo, princípio sim. da independência. Independente. E a independência aqui não é você ser autossuficiente. A Tá. independência dentro da inteligência emocional é eu ser Espiritual. capaz. Ah, desculpa, o que eu Espiritual. falei? Emocional? Emocional. Não, espiritual. Ato falho. Ato falho. Né, no conceito da inteligência espiritual, Uhum. eu correr o risco até de ser impopular por querer defender algo que eu acredito que seja bom, que seja Uhum. correto, que seja o meu princípio. Ok. E aqui cabe um comentário bastante relevante que Ah, não significa bater o pé porque você é teimoso, tá, tá. É né? porque Não você é, realmente acredita. porque eu acredito, porque eu pesei os prós e contras, eu ouvi o que Tá. você tem a me dizer, eu ouvi o que os outros disseram. Houve um raciocínio, né? Houve uma análise. Exato. Eu usei a minha inteligência intelectual para. Para chegar a esse ponto, né? Exato. Então, é assim, é o Entendi. considerar cuidadosamente a posição que eu vou assumir. Então, não É. é eu vou bater o Não pé é porque aquele eu, argumento. Por que, que você acha isso? Porque eu gosto. porque Não, não. sim, Porque sim, né? porque sim, porque sim. Então, é essa questão do, mesmo eu tendo ouvido a opinião dos demais, eu me coloco desta maneira. E Tá. pode ser que os outros não, enfim. Sim. E aí eu volto na questão do holístico, porque no Tá. momento em que eu me coloco desta forma, né, que eu defendo estes meus princípios, eu estou afetando corpos a que pertenço. Tá. E aí, como que eu afeto essas pessoas? Então, esta minha visão macro, ela considera o efeito disso nas outras pessoas, o impacto que eu vou ter nas outras pessoas. Uhum. Então, aí são questões interessantes. Você vê, a gente volta nos outros princípios, né? Sim, sim, estão Eles, conectados. muito. E na sequência da independência, Uhum. vem a humildade, que é como se fosse quase que o lado oposto. Sim. Inclusive, eu ter a humildade de dizer, olha, eu defendi esse ponto de vista lá atrás e eu percebi que eu estava Uhum. errado. Uhum. Então, eu ter a humildade, Admitir, né? Se admitir, mudar. Se exato. admitir, mudar, né? Porque eu E acho que se mais do admitir, que o outro é falar de você mesmo, né? Ter a sim, coragem de mudar, né? exato. E assim, e o mais interessante é você assumir que você errou, Uhum. ah, que você sabe que não é a última vez que você vai errar, que você vai tomar Uhum. decisões que nem sempre são as mais acertadas, Uhum. mas ter a humildade de reconhecer e aprender com isso. Então, Perfeito. tirar proveito desta decisão, talvez não muito acertada, para que vire algo maior, que me faça analisar melhor, ou levar outros pontos de vista, ou olhar coisas que eu deixei passar, enfim, Uhum. é essa Sim. questão da humildade, né? Perfeito. E uma outra questão que eu acho assim dentro da humildade é você dar crédito a quem de direito. Então, Ok. se eu, enfim, se eu cito alguém ou se eu uso uma citação de alguém em Uma termos, ideia. né,
uma ideia, dizer de quem foi, né? E assim, ser grato pela ajuda do outro, pelo insight que o outro te deu. Então, isso é praticar humildade também. Então, a gente tem, assim, níveis diversos, né, dessa prática. O nono princípio, que eu acho um princípio bem, bem divertido, é o princípio da ressignificação. Tá. E quando eles falam de ressignificação aqui, é perguntar sempre para quê e por quê. É o questionar continuamente as práticas, por que estamos fazendo isso, mas para que eu faço, para que eu faço isso? Né? As perguntas por quê e para quê, elas são subversivas. Elas te tiram, assim, mas para quê? Por quê? As pessoas ficam meio, mas né? Sempre foi assim. Exatamente. Né? Então, essa questão, eu não sei se eu já te falei, se eu já contei, o caso do pernil sem osso. Não. Uma família tinha uma tradição no Natal, compravam o pernil, cortavam o osso e assavam o pernil. Gerações e gerações e gerações assando o pernil com o osso cortado. Até que um dia, a tataraneta perguntou para a avó, né, se ela sabia por que cortavam o osso do pernil. Ela falou, é simples, a minha avó tinha um forno pequeno, o pernil não cabia com o osso, a gente cortava o osso. Então, é assim, você faz coisas que... Por quê? Porque sim, né? Porque nunca... o porquê daquilo, né? Exatamente, exatamente. Então, e quando... vão perguntar. e você se perguntar e perguntar para o outro. Nesse exercício de se perguntar, você, de repente, descobre padrões em você mesmo, padrões de comportamento, padrões de decisão que causam problemas para você repetidamente. E você nem sabe por quê e como que você chegou lá. E aí, se você identifica esta causa, talvez você ressignifique. Perfeito. Né, as suas decisões, enfim, o que você faz e como você faz. E a mesma coisa as empresas, né? Então, por que, né? Para que fazemos desta forma? Entra e sai e a coisa continua e às vezes nem se sabe mais o porquê aquilo está sendo feito. Exato, né? Então, assim, existe um determinado documento que tem que existir de uma determinada forma, mas esse documento foi definido na época que não se tinha internet, né? Que se usava papel carbonado, então, né? Mas é fato, né? E aí a gente passa, né, para o próximo princípio, é o 10º princípio, que é o princípio do reestruturar. Então, veja, quando eu faço as perguntas para quê, por quê, eu acabo, muitas vezes, revendo os meus próprios paradigmas. Então, no que eu identifico, eu me dou a oportunidade de mudar a maneira como eu faço as coisas, de uma forma que seja mais holística, de uma forma que vá atender e até me atender no longo prazo. Então, uma das questões bastante relevantes aqui nesse reestruturar é a questão de pensar no médio e longo prazo. As pessoas têm a tendência sempre de pensar no curto prazo. Então, eu vou me livrar deste problema agora. Só que eu acabo gerando outros problemas lá na frente. Né? Então, de novo a teia de aranha. Eu mexo aqui, né? Não tem a questão também do bater asas da borboleta na África, que vai causar um terremoto. É exatamente isso.
Então, se eu penso, por exemplo, né, trazendo de novo a educação, a gente educa as crianças para elas passarem no Enem? Ou será que a gente quer educar as crianças para elas fazerem perguntas mais críticas, perguntas mais inteligentes, né? Para que elas possam pensar, né? E não apenas Exa responder uma pergunta específica. exatamente, né? Qual que é o papel da mídia, né? Manipular massas ou ajudar as pessoas a terem um pensamento crítico, né? De conseguir avaliar lados opostos e ter uma opinião própria. Então, são essas questões que entram aí nesse 10º princípio. O 11º, trazendo aí a questão do mudar de paradigma, né? Quando eu mudo de paradigma, eu mudo de ideia, eu começo a avaliar as coisas de um ponto de vista diferente e eu usei a adversidade e os desafios de uma forma positiva, ou seja, eu tirei um aprendizado deles. Então, este princípio é o princípio do uso da adversidade e dos desafios de maneira positiva. E aqui, eu acho importante, é minha opinião, não significa ser poliana, não significa viver no mundo de Alice e achar que tudo vai ficar perfeito, né? Pegar os limões e fazer uma limonada. Exato, e decidir se eu vou colocar né? açúcar, adoçante ou nada, né? Vou colocar um melzinho. Exatamente. Mas eu acho interessante essa questão, né, da diversidade, porque me incomoda o pensar positivo e eu levar para essa questão de lei da atração, sabe? Se eu tiver pensamentos positivos, tudo vai dar certo. Tudo tem os seus prós e contras, né? Porque pensar positivo é muito bom. Claro. Né? Porém, sim. Não, eu ia falar, suas atitudes também têm que estar de acordo. Não adianta nada eu pensar positivo e o meu comportamento não tem nada a ver com esse pensamento positivo, né? Exato, exato. E uma outra questão é você, por exemplo, ter uma meta, né? Você se colocar uma meta, você pensar positivamente em relação a essa meta e não agir, não fazer absolutamente nada para que isso aconteça. Aí você chega lá na frente e fala, tá vendo? Eu não tenho sorte. Sim. Ou eu tenho essa meta, eu trabalho para isso, eu vou atrás, batalho, só que existem adversidades no meio do caminho. E aí, como que eu contorno essas adversidades, né? Tá, então se isso aconteceu, tudo bem, eu não vou fazer dessa forma, faço daquela, mas a minha meta continua lá na frente. Né? Então eu tenho essa habilidade de aprender com esta adversidade, com este desafio. Sim, perfeito. E muitas vezes essa adversidade foi causada por uma decisão errada que eu tomei. Então eu mesma causei a minha própria. Exato. E um outro conceito ligado a esse princípio é que o uso positivo da adversidade é você reconhecer que o sofrimento faz parte da vida. Não existe. Você não passa pela vida sem que haja sofrimento em algum momento. Sim. Né? Então a gente não quer, enfim, mas assumir isso e abraçar essa questão ajuda muito até a minimizar, sabe, a angústia que o sofrimento te causa. Sim. É ter os pés no chão, né? Ser realista. Exatamente. E aí o nosso último, que eu acho que para mim né, a coroa dos princípios, é o sentido de vocação. E esse sentido de vocação, a palavra vocação vem, né, do latim vocare, que é chamado, e antigamente, né, a gente usava muito, aí eles sentiam um chamado,
muito ligado à igreja, né? O chamado de Deus, então sou, né, Tá. sou padre, Sim. enfim, eu tive esse chamado de Deus. E depois outras profissões, como médico, advogado, até mesmo professor, né? O Sim. chamado para esta vocação. Profissional, sim. Exato, exato. E dentro da inteligência espiritual, essa vocação, ela é desconectada de uma profissão. Ela se conecta lá atrás com com os seus valores, com Tá. Lá com a o sua... começo, com os princípios Exatamente, iniciais. exatamente. Então, assim, qual é a minha vocação? E pode ser que a sua vocação seja ser um excelente médico, ser um cirurgião, e dentro da medicina, que especialidade? Eu quero cuidar de crianças, né? Uhum. Então, é assim, qual é o seu chamado de vida mesmo? Eu quero ser a melhor amiga que eu possa ser. Eu quero ser a melhor filha que eu possa ser. Uhum. Enfim, e você pode ter chamados diferentes, né? Você pode ter aí, que nem eu sinto, um chamado meu, ou trabalhar com pessoas, ou fazer a diferença, Sim. né, nesse contato com o outro. Sim. Eu sinto. O ajudar o outro. No meu caso, eu sinto muito isso. O ajudar o outro. E Né? assim, desprovido, né, muitas vezes, de um interesse, seja financeiro, enfim, Sim. é algo que, assim, me pertence, sabe? Sim. É uma Sim. roupinha Sim. que eu visto com conforto. E geralmente alguma coisa que te faz sentir bem, É, né? Que você exatamente. faria independente de qualquer coisa, né? Você não precisa ter um ganho material. Você faz porque você gosta daquilo, né? Assim, porque é o que te parece certo, sabe? É o que para você Sim. é correto, né? Sim. E assim, inclusive a questão dessa vocação, desse chamado, é você ir além para que você consiga nem que seja, sabe, pessoal, mas é você realmente, assim, andar um quilômetro a mais, sabe? Uhum. Fazer um esforço discricionário, assim, Extra. sabe? É isso. E, enfim, é você descobrir qual é realmente a sua vocação. E, Legal. e aí entra a questão do trabalho, né? Porque Sim. vocação não é emprego. Sim. Então, então são essas, né? São esses Nossa, os muito legal. princípios. Eu Muito só legal. queria deixar Uhum. duas referências aqui bibliográficas. Ok. Uma é sobre a inteligência física. É um Ok. livro que não foi traduzido, infelizmente. Ele chama Tá. Sensation. É Ok. muito legal porque ela é Uhum. uma psicóloga e ela olha para o corpo, para a inteligência física de uma forma diferente, como por exemplo, as cores, os cheiros afetam o seu físico. Então, por Legal. exemplo, é muito interessante, é uma abordagem distinta. O nome dela é Thalma, peraí que eu esqueci o sobrenome, estou vendo a capa do livro, Você acho que me mandou. Thalma Lobel. Ela é Ok. da Universidade de Tel Aviv, se eu não me engano. Esse livro foi publicado em 2014. E o outro, que eu gosto bastante também, que não tem em português, infelizmente, é do Richard Nisbett, que se chama Intelligence and How to Get It. Esse é sobre o QI. Porque Tá. até pouco tempo se acreditava que o QI era estanque. Você não conseguia exercitar o músculo da intelectualidade, da racionalidade. Uhum. E não é bem assim. E ele fala sobre isso voltado para a educação nesse livro. Entendi. E, e também existe aí dentro da inteligência racional a questão da sua maturidade, da sua idade. Perfeito. E assim, o meu convite é que as pessoas
façam essas conexões entre os princípios Mas depois e você me manda as capas dos livros e eu ponho no feed para as pessoas. eu acho que Como... eu te mandei hoje. Então, é aquelas lá, né? São aquelas capinhas, Ok, são 4 ok. livros, tem Eu até posso depois, gente, eu posso. E Solange, deixa eu te perguntar antes da gente terminar, se o pessoal que assistir, não só hoje, os que estão assistindo agora, mas os que assistirem depois, que vai ficar gravado, quiserem fazer o teste de inteligência espiritual, ou né, eles podem te procurar, você faz. Fala um olha, pouquinho. tá. Teste de inteligência, de QI, né, que é o quociente de inteligência racional, esses você acha vários na internet, eles Sim. já estão disponibilizados, enfim. Inteligência emocional, existem vários também. Tá. Eu conheço um ou dois que são gratuitos, que são mais sérios. Eu tenho certificação para aplicar o inteligência emocional 2.0, que é tanto para empresas quanto para indivíduos, né? E esse, ele é um teste bastante detalhado, enfim, ele te dá um... Ele é bom para autoconhecimento, né? Sim, sim. Esse foi aquele que você fez, lembra? Sim, lembro. Então, ele traz para cada um dos itens listados em cada quadrante, ele vai trazer, enfim, uma descrição do que a sua pontuação significa, né? Sim. E é importante mencionar que ele não é estático, ou seja, Não. muda. Depois de um tempo, você faz e o resultado pode ser diferente. Exato, porque a sua inteligência emocional ela é afetada por seu momento de vida. Então, um grande sofrimento, uma grande alegria pode realmente afetar esses resultados, né? Eles, assim, em média, né, uns 2 anos até que você refaça e dê um resultado diferente. O de inteligência, o QI, ele já tem uma variação menor. Então, você pode exercitar para não perder a sua agilidade. Mas a pontuação, eu não vou ser um gênio se eu continuar fazendo palavra cruzada. Assim, eu até exercito, sem sombra de dúvida, mas eu não consigo ter aí um aumento. Muito, né? Não. A inteligência espiritual, eu conheço esse site, que eu passo para você o link depois da Cindy. Eu coloco no YouTube amanhã. Isso, que chama deepchange.com. Esse é pago. E eu descobri um outro, mas eu preciso ainda ter certeza de que assim, se eu recomendo. É o único que eu conheço gratuito e é em inglês. Eu não achei nenhum em português. Nenhum. Então, se alguém quiser uma indicação, quiser trocar uma ideia, eu estou super à disposição. Se puder deixar meu e-mail de contato. Eu vou deixar. Amanhã, quando eu postar no YouTube, eu coloco os seus contatos, né? Isso. Seu e-mail de contato. Coloca meu Insta também. Seu Insta e toda essa bibliografia, o site, coloco tudo amanhã. Então, já aproveitando e lembrando a todo mundo que vai ficar gravado aqui no Instagram, amanhã está no YouTube, então as pessoas podem, inclusive, encaminhar, né? Compartilhar com outras pessoas. E, por favor, quem ainda não é inscrito no canal do YouTube da Luminares, é só clicar na bio aqui e entra lá, se inscreve, deem like, façam um comentário. Por favor, ajudem o canal. Solange, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, fazer parte da comunidade Luminares, deste corpo maior que temos aqui, né? Nossa, foi uma delícia. Muito, muito obrigada mesmo.
Obrigado você.